Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Seja muito bem-vindo ao canal O Rei do Gráfico. Eu sou o Trader Augusto, especialista do movimento vivo do mercado, e você acompanha comigo aqui mais um dia de operações. Vamos analisar aqui a moeda SpaceX, né? É um par de moeda recente aqui para a gente poder operar. Eu vou começar aqui mapeando as regiões de conflito, para a gente compreender o que o gráfico está fazendo, tá? Então tem essa área aqui, ó, onde foi preenchida, aonde teve uma reversão, aonde teve uma correção, né? E agora eu estou vendo muito claro um rompimento aqui. Mas será? A pergunta que nós devemos fazer: será que esse rompimento ele é plausível de uma continuidade? Será? É isso que nós vamos ver aqui, ó, através do volume financeiro. Ó. Então, não é plausível. Houve uma grande rejeição aqui, então possivelmente vai ser apresentada uma correção, então não podemos continuar, pelo menos por esse momento. Aproveitando a oportunidade, nós estamos aqui com folga, né, com tranquilidade. Esse rompimento, podemos dizer que ele é um falso rompimento? Podemos. Esse falso rompimento, quero convidar você a participar junto com a gente aqui pelo YouTube, no nosso canal O Rei do Gráfico. Todos os dias, estreia imediata com operações com chat ao vivo, para interagir com você. Então, você está convidado para amanhã, a partir das 8 horas, a estar participando junto com a gente das nossas operações. Ok? Então, primeira entrada super positiva. Vou abrindo outro par aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, um Euro JPY. Mercado aberto agora. Agora nós temos o auxílio do volume financeiro. E eu quero convidar você a deixar teu like aí no nosso vídeo. Se você está gostando, comenta aí. Eu amo análise gráfica, então comenta no nosso vídeo. Se inscreve se não é inscrito, compartilha com o seu melhor amigo. E ativa as notificações para você ser avisado da próxima estreia, tá? Então aqui, pessoal, o que nós estamos vendo? Ó? Uma área de demanda e a outra de oferta. Por que demanda e oferta? Demanda, toda vez que o preço ele fica muito acessível, o comprador faz a compra. Quando o preço do ativo fica muito alto, o comprador acaba perdendo interesse, né, de fazer as operações. Então, quem tem mais interesse? Os vendedores. Então, ele vende caro, né, para lucrar. E aqui o que está acontecendo? O preço do ativo está barateando novamente, né? Ele já saiu da parte mais alta, está voltando para a parte mais baixa. Então, logo a gente tem a sensação, né, que o mercado vai trabalhar comprado a partir dali, porque o preço do ativo está atrativo para quem? Para o comprador, certo? Então, será mesmo que esse ativo aqui ele vai ser interessante para o comprador? Talvez, né? Talvez. Mas para que ele fique interessante para os compradores, precisa haver o quê? Movimentação, né? E o que nós estamos percebendo aqui? O comprador está reagindo, ó. Está reagindo e vamos trabalhar com ele. Por quê? Nem sempre quando o preço está muito acessível é interessante para o comprador. Talvez antes dele chegar a ser acessível, quando ele estiver abaixo da média, ele pode ficar tão interessante quanto ele ficar mais acessível. É a mesma técnica do rompimento. Né? Às vezes, quando o preço ele rompe uma área onde ele estava alto, o preço do ativo estava alto, talvez o vendedor não tenha mais interesse em vender caro. Talvez o comprador compre aquele preço mais alto para levar o gráfico para uma outra direção, né?
para criar uma nova cruzada de compra e lucrar ainda mais a partir daquela etapa. E é o que está acontecendo aqui, ó. É o que está acontecendo aqui. Então, o comprador ele está comprando o preço do ativo não no preço que ele queria comprar, mas para ele está sendo lucrativo agora. Compreendeu? Então, batemos a nossa meta. Olha que fantástico. Né? Usando a psicologia, né, dos candles, entendendo a intenção dos participantes, sem precisar esperar muito. Né? Tem gente que fica aí ó, por horas e não consegue fazer uma entrada no gráfico. E aqui no nosso canal você vai aprender que é abrir o par da moeda, analisar e fazer a entrada. Tá? Seja ela de compra ou de venda, você vai atuar dos dois lados, entendendo a mente dos participantes do mercado. Ok? Então, quero convidar você, deixa eu colocar aqui, para conhecer o nosso canal. Vou ativar aqui o Point of Fix. Você está no canal O Rei do Gráfico. O último vídeo que nós fizemos foi esse daqui, ó, aprenda a ler os pavios. Eu quero te convidar depois, na tela final, vai aparecer esse vídeo do lado esquerdo. Você já clica lá. Se você tem dificuldade com pavios, eu vou explicar várias situações que podem ocorrer quando você for operar dentro da zona de conflito que é formada pelos pavios. Tá? Então não perde a oportunidade, depois clica e já emenda já para você conectar o seu conhecimento, tá? E se tornar um trader melhor. Aqui na descrição do nosso canal eu tenho aqui um link de doação para o canal. Então se você se sentir inclinado em contribuir para o canal, fortalecer para o canal, é só clicar ali e fazer a sua doação, seja de qualquer valor. Então voltando aqui para o nosso gráfico. O que eu fiz a mapeação aqui, né? Qual foi o mapeamento necessário para nós entendermos o que foi feito aqui no gráfico? Primeiro, mapeamos uma zona de conflito. Como estava essa zona de conflito? Ela tinha pavios. Olha só o tamanho desses pavios. E o que nós percebemos nesse momento do mercado? Que o preço estava resistindo aqui. Então, logo eu tenho uma resistência nessa área. Certo? Então, eu vou até traçar aqui a linha, né, para fortalecer ainda mais o seu aprendizado. Ó. Toda essa área é uma área de resistência. Certo? E o que ocorreu aqui quando o preço do ativo alcançou aqui? Houve um conflito, certo? Nessa área aqui, ó. E o vendedor não deixou nem preencher essa área, né? Ou seja, ele tentou preencher e foi logo impedido, então logo houve uma grande queda, certo? E criou uma região de suporte aqui. Então, logo eu entendi que o mercado ele estava trabalhando não em tendência, mas de lado, né? Então, a lógica do mercado era descer novamente. Porém, olha o que ocorreu aqui. O mercado subiu, o preço do ativo ficou alto demais, mas só que dessa vez o comprador fez um preenchimento na área. Então, o que ele não conseguiu aqui atrás, ele começou a conseguir aqui. Certo? Por que eu estou explicando isso para você? Porque isso faz todo sentido para você entender o que o mercado está fazendo. Tá? E aí logo houve uma reversão do movimento que eu encaro mais como uma correção do que uma reversão que leve o movimento, o preço do ativo a cair de uma vez. Tá? E aí o comprador ele impediu a descida dos vendedores a partir daqui, criando um novo suporte. E logo você acaba observando que ele retomou novamente, né, a subida para tentar romper a área. Certo? Ó, ele foi, subiu, preencheu a área como ele fez aqui atrás, que ele não conseguiu fazer aqui. Né? Então ele acaba preenchendo igual aqui, deixando um final de movimento. Vendedor perde a briga e comprador vai lá e tenta romper a área. Tá vendo esse candlestick aqui? Era para ele ter terminado assim, ó, completo.
Tá? Era para ele ter terminado cheio. Mas no último instante, o que acontece? O vendedor vai lá e impede o rompimento da área. Ele, na verdade, ele não consegue impedir. Ele descaracteriza 50% desse rompimento. E com isso é gerado um desequilíbrio nessa tendência de alta e dentro do desequilíbrio os vendedores criam força novamente para empurrar o gráfico novamente para onde? Rumo ao alvo. Onde é o alvo? Esse alvo aqui, ó. A região de suporte que foi criada aqui atrás. Tá? Então, quando você começa a observar o gráfico dessa maneira, você começa a entender que todos os pontos estão conectados. Até o falso rompimento, ele pode te dar um gatilho para uma venda. Ou até uma continuidade para dentro da figura gráfica. Então, quando eu vi essa rejeição desse tamanho aqui, eu entendi que esse rompimento era um falso rompimento. E é isso que eu quero que você compreenda. Que analisar o gráfico não é simplesmente fazer cálculos matemáticos ali e apertar o botão. Não. O passado é espelho do presente. E o passado conta uma história. E essa história ela vai se desenrolando a ponto de chegar em uma parte aonde aquele rompimento, onde todo mundo tinha comprado, você acaba trabalhando contra todo mundo e saindo vencedor. Porque você entendeu realmente a história do mercado. Compreendeu? Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição. Se você está gostando do vídeo, comenta aí. Eu amo análise gráfica. Comenta aí, dá essa força pra gente. Precisamos atingir 50 likes nesse vídeo. Ok? Conto com você. E agora, explicando aqui o Euro JPY, nós vemos um cenário bem parecido com aquele anterior do SpaceX. Lembrando que aqui é o mercado aberto, correto? Então, logo nós temos regiões de resistência, zonas de conflito, né, gigantescas aqui, ó, zona de conflito, formando uma resistência. E tenho zona de conflito aqui embaixo, formando suporte. Formando suporte. Porém, repare que nessa área aqui, né, onde o preço ele entrou em conflito, repare que o vendedor fez uma boa defesa, ele não deixou o comprador preencher a área. Então, logo, não houve preenchimento de área aqui. Tá? É por isso que você viu essa tendência absurda de queda caindo aqui, ó, confirmando a região de suporte. Também não deixa de ser uma zona de conflito interessante. Ó. Eu vou pegar aqui, nós vamos mapear aqui mais ou menos. Tá? Agora, repare o que está acontecendo aqui. O gráfico, após ter descido completamente de uma resistência para o alvo, que era o suporte, ele chega até o meio do caminho. Ou seja, o preço do ativo aqui está médio. Tá? E ainda assim é do interesse do vendedor. Tá? Então, repare, quando o preço do ativo, por exemplo, está 10, quem gosta de fazer lucro? O vendedor. Você observa vendedores atuando com perfeição aqui, não deixando preenchimento aqui. Olha como que o vendedor atuou com perfeição. Quando o preço do ativo está 5, quem se interessa também? O vendedor. Tá? Então, olha só o que acontece. O vendedor entra em ação imediatamente. Porque para o vendedor é interessante vender nesse valor. Porém, quando o preço do ativo chega a 1, é só uma suposição para você compreender a lógica do movimento do mercado. Então aqui ó, está 1. Quem gosta de comprar por um ativo e fazer seu lucro? Comprar barato.
O comprador. Olha aqui, assim como ele comprou aqui atrás também, né, que não aparece. Então, olha só que ele faz um movimento. Quando chegou 5, o vendedor foi lá e fez mais força e venceu. Tá? Então, o que eu quero que você entenda agora é que nem sempre você pode esperar o preço do ativo ficar tão barato para você apertar o botão de compra. Em determinados momentos, você vai perceber que o vendedor vai te dar sinais que às vezes ele está desistindo de seguir aquele caminho, né, que ainda está a favor dele. E olha só o que eu tenho aqui, meus amigos. Um final de movimento e um martelo. O gráfico está me falando assim, ó, através do final de um movimento. Por algum motivo, os participantes que estavam trabalhando com venda acabaram perdendo a chance de alcançar o alvo, que é a região de suporte. Então aqui era o alvo, ó. Ok? Por que isso aconteceu? Porque com certeza o comprador ele bateu de frente ali, então houve bastante interesse, mas não venceram aquele momento. Então ele acabou gerando o quê? Um desequilíbrio quando o preço do ativo estava a 2. Tá? Então esse desequilíbrio que ocorreu aqui, ó, criou um suporte imediato. Tá? Então se o preço do ativo aqui está 2, foi criado um novo suporte aqui. Ok? Se o comprador mostrou interesse e quase, né, inibiu a força dos vendedores de seguir com um candle de tendência, foi criado um suporte. E depois que o vendedor ele tenta dar a última atacada dele aqui no mercado, os compradores absorvem os vendedores. Repare o tamanho dessa força. Olha aqui o tamanho dessa força. Teve alguém que fez força aqui, concorda comigo? Não é diferente dessa força aqui? Esse aqui, o volume financeiro, mostra quantidade de ordens, né? Não em quantidade, mas em volume de ordens que foram realizadas naquele momento. E se eu te falar que essa força gigante, por ter alcançado até aqui, foi o vendedor que fez? Então, logo, se você for observar esse candle por completo antes dele ficar verde, no último instante, você vai ver um candle desse tamanho, tocando no alvo, mas logo sendo absorvido. Houve uma absorção ali. Tá? Então, no último instante, quem absorveu todo aquele fluxo, aquele volume de ordens? O comprador. Tá? Absorção. Por que que houve uma absorção ali? E no final terminou comprado o candlestick? Porque o preço do ativo está por 2. E por 2 é um excelente negócio para o comprador fazer também. Tá? Então, quando você aprende com um trader que você tem que ficar sempre esperando, espera o preço chegar no suporte para você fazer sua operação, aquele trader ele está te ensinando errado. Às vezes não é necessário esperar chegar no suporte. E você fica lá por 5, 10, 15 minutos ou até uma hora e o preço nem vai até lá. Você precisa entender que no meio do caminho existe uma intenção dos participantes e é demonstrado através dos pavios, dos tamanhos dos candles, o que poderia ter terminado cheio terminou descaracterizado, o que poderia ter alcançado o alvo terminou absorvido e houve depois um martelo revertendo totalmente o movimento. Pode ser apresentado um padrão logo no final da contagem do término de um candlestick. Então, com esse martelo, olha que coisa linda que aconteceu. Nós entramos com os vencedores, porque eles tinham absorvido os vendedores. E quem que é o meu campeão nessa história? Você tem que fazer uma pergunta para você mesmo. Quem é seu campeão? O seu campeão é o comprador, porque ele já sentiu já vontade de fazer lucro logo quando o preço do ativo estava 2. E aí você aproveitou junto com ele, com esse martelo lindo, e fez a sua vitória e bateu a sua meta. Tá? Então, entendeu certinho? Repare que
compradores não conseguiram subir daqui e nem preencher essa área. E olha o que está acontecendo agora aqui. E o que você acha que vai acontecer a partir daqui? Né? Então, fica aqui a dica para você. Tá? Se eles não estão conseguindo preencher, se está havendo uma absorção do movimento de preenchimento aqui, logo você já sabe quem é seu campeão. Né? Então, aguardo você no próximo vídeo. Então, gostou do vídeo de hoje? Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto! Até o próximo vídeo. Até mais!